Olá, eu sou a Vani Marques e este é o podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias. Vamos relembrar momentos da nossa escola e saber como estão os ex-alunos hoje. Neste episódio, vamos receber Caio Martins Costa, formado em 1982 pela Escola de Educação Física e Esporte. O Caio possui vasta experiência em educação física escolar, tendo passado por instituições de ensino de renome na esfera pública e privada. Caio foi um dos autores dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997, importante documento curricular federal para a educação física na educação básica brasileira. Além disso, Caio também participou da elaboração de propostas curriculares para diversas cidades em todo o Brasil. Caio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? E vamos começar assim, contando um pouquinho sobre a sua trajetória. Como você chegou na educação física escolar? É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sempre acho importante quando a gente tem a oportunidade de partilhar coisas, né? Em torno da educação, em torno da educação física. A minha aproximação na Faculdade de Educação Física foi um caminho tortuoso, como acho que é de muitos jovens, né? Eu atualmente eu trabalho com ensino médio, na gestão, né, uma função de orientação e coordenação educacional e pedagógica, e convivo com adolescentes. Uhum. Então, como adolescente, eu tinha muitas opções. Eu pensava em educação física, mas eu pensava também em direito. Sim. Tinha família que tinha advogados. Uhum. Meu pai era advogado, apesar de não exercer. Meu tio era juiz, enfim, eles vieram todos de Santos. Uhum. Então tinha uma cultura de muito movimento na família. Eu nasci em São Paulo, mas uma família do litoral. E aí a gente gostava muito de esporte quando eu fui fazendo as escolhas, eu fiz para direito, gostava de medicina, gostava de arquitetura. Eu fiz opções e entrei em publicidade, que foi uma delas na SPM. E aí eu fiz 1 ano de publicidade. Durante esse 1 ano, a gente desenvolveu um trabalho na escola sobre embalagens. Sim. E eram embalagens de cigarro, que na época não era proibido. E a gente recebeu ali uma notoriedade para apresentar aquele projeto. Naquele momento, me deu uma sensação de, não, acho que eu não estou no lugar certo, sabe? Apesar de gostar de desenhar e gostar, por isso que eu tinha ido para lá também, para conhecer, eu falei assim, poxa, acho que não é aqui. Meu irmão, que fazia direito na PUC, tinha trancado e prestado comigo educação física. Eu não tinha entrado no primeiro ano e ele entrou. E você entrou na publicidade? Eu entrei na publicidade. Aí ele faz 1 ano de faculdade e fala, nossa, cara, é muito bacana. Estou gostando muito, deixou trancado o direito. E no ano seguinte, já na publicidade, já naquele campo, eu prestei novamente e entrei. E aí nunca mais saí e nunca mais voltei para a publicidade. Então ali foi um viés de achar que mesmo aquela escolha sem saber era educação. E era educação física por um gosto muito grande, pela própria prática de atividade física. Eu gostava de nadar na época, finais dos anos 70, o surf meio começando, a gente surfava, então entrava em mar, perdia a prancha. Não, é bacana que você já tinha uma família que era era do esporte, né? É, muito bacana. Então foi isso que me levou para a faculdade. O que me trouxe para a faculdade foi... E aí, ao cursá-la, né, as rotas todas vão mudando, né? Sim, claro. Eu acredito que mudou a vida. Sim. Quer dizer, aquela coisa, a gente acha o caminho sem saber que estava procurando, sabe? Estava indo em outra direção, mas tinha uma ideia que era ali, né? Quando você chegou, você já sentiu que era aquilo, isso, né? Então, qual o papel principal da educação física no ensino básico, Caio? Conta pra gente um pouquinho. Eu penso que a educação física no ensino básico, como a gente entende contemporaneamente, ela diz de uma área da linguagem. Sim. A minha entrada na faculdade foi num momento, acho que bastante importante para falar disso também. A gente entrou na faculdade no final dos anos 70, a gente estava
começando os movimentos de abertura. A gente tinha uma educação física bastante tradicional e bastante focada na disciplina. Você já percebia isso? A gente sentia dos nossos professores, que todos eu agradeço, mesmo mostrando alguma coisa que podia ser que não permanecesse mais, diziam com uma qualidade de quem acreditava que aquilo foi importante ter existido para estar na escola, para chegar, né, pensando na história da educação física na escola. Mas era quase como dizendo que a gente poderia fazer diferente. Então, esses anos trouxeram para a educação física a influência, por exemplo, da psicologia. Sim. Entra nesses 4 anos, minha turma foi a primeira turma de 4 anos, entra trazendo entendimentos da psicologia para atribuir significado à educação física ao corpo. Então, quando a gente tem a psicomotricidade, quando a gente vai se aproximando de uma dimensão de entendimento, uma categoria de entendimento psicológico no corpo, a gente tem as técnicas corporais, as bioenergéticas, as terapias corporais, as práticas orientais. Vai despertando um olhar. Vai para outro jeito que é viver o corpo. Sim. Não é? Então foram anos muito de impulso para criar coisas. Sim. Né, de buscar coisas, né? Os anos 80 foram muito marcados por um impulso para buscar outras referências. Então, a função que eu acho para a educação física na escola, que é a pergunta, é que ela ganha uma característica de linguagem, ela vai entendendo aquele que aprende da cultura corporal, né? Uma linguagem corporal. Uma linguagem corporal, que comunica símbolos, signos, que carrega muitos preconceitos, que lida com medos, vergonhas, exposições de corpo. Que busca incluir, né? Que busca incluir. A gente estava conversando, eu mesma falei para você que eu tinha vergonha, eu falava, nossa, gente, é aula de educação física, quando eu fiz, né? E aí, depois, entrando, a gente percebe que vai mudando, que eu nunca saí da escola, estudei, trabalhei na escola, e perceber essas mudanças é muito bacana, né? E, Caio, você participou da elaboração dos parâmetros curriculares nacionais, certo? E diversos outros documentos e projetos importantes para a educação básica no Brasil. Você pode falar um pouquinho sobre essa sua experiência? Eu acho que talvez, com certeza, né? Acho que não tem nenhum saber. Foi um momento muito importante como carreira. Eu vinha de uma experiência de professor de educação física em escola. Trabalhei algum tempo na escola de aplicação, trabalhei numa escola particular, e nos anos 90 a gente vinha, acho que por esse próprio impulso de 1980, criando práticas em educação física. E existiam nos anos 80 congressos que reuniam escolas particulares, escolas públicas, principalmente deste grupo, para apresentar projetos nas escolas. Nessa oportunidade eu apresentei alguns projetos das escolas que eu trabalhava e mediei mesas. Então era quase como uma fonte de olhar o que estamos fazendo e discutir o que estamos fazendo. Isso nos anos 90. E aí o convite para participar dos parâmetros aconteceu em 97, já na edição que era de 5º ou 8º ano. Havia tido uma primeira versão do Fundamental 1, que quem trabalhou foi Marcelo Jabu, mais outros colaboradores, obviamente, que foi quem permaneceu na equipe de 5º a 8º, para fazer a ligação. Então, 5º a 8º trazia a perspectiva de especialistas, e não fazer um documento para professores tido polivalentes com especialistas. Então, a gente ganhava uma dimensão de discutir com professores das diferentes áreas, parâmetros curriculares que pudessem ser norteadores para a criação e documentação de propostas nos estados, mas a partir de um grande parâmetro referencial, um referencial. Então, se a gente for pensar os níveis de concretização, a gente tem um documento nacional, a gente tem as produções nos estados, nos municípios, dentro dos municípios, em cada escola com seus gestores, indo em direção à característica da sua comunidade. Sim. Então, um documento norteador precisa ser norteador, mas ao mesmo tempo pesquisador. Sim. Em diálogo com a sua comunidade, respondendo à sua comunidade, que são contribuições muito, muito afirmadas numa cultura corporal, né, uma proposta de cultura corporal crítica, que a gente possa pensar a leitura da cultura corporal como uma expressão de saberes, valores, culturas de diferentes grupos, etnias, povos, né? Então a gente
É quase como se a educação física fosse saindo do corpo, indo para a dimensão política. Sem abandonar, sei lá, a experiência de corpo. Sim. Para acessar essa dimensão. Então, a experiência com os parâmetros, para concluir isso, me permitiu trabalhar com profissionais de todas as áreas, ou todas as disciplinas. Alinhados, discutindo o documento, discutindo o que era desafio de aprendizagem, ou desafio de ensino, ou construções de planejamento, sequências didáticas, ou avaliação em diferentes áreas, entendendo que eles são muito semelhantes, guardando o que é a dimensão específica de cada núcleo de conhecimento. E tinha um consenso ali. Tinham reuniões juntas, tinha discussão dos documentos das outras áreas. A produção dos parâmetros em ação, que foi um segundo documento que você referenciou, era um documento muito interessante, porque ele era uma proposta que passava por eixos clássicos de planejamento, onde se organizava desde atividades numa sequência didática que fariam mapeamentos diagnósticos, atividades que atribuiriam significado para os diferentes significados trazidos pelos alunos, trariam uma situação, um problema, que seria o salto de busca de aprendizagem, e aí iria um processo de avaliação na ideia da avaliação formativa. Então, a gente aplicava nas formações de parâmetros, independente se era a minha área de conhecimento ou se era a sua, mas pela lógica do planejar. De planejar, de escuta. De pensar, de escuta, exatamente, dispositivo de escuta, de participação. De conhecer o todo ali, né, enfim. Muito bom você falar isso, porque acho que traz um elemento importante, eu acho, que a gente já pode até ligar com o que é importante para a formação do professor, acho que a gente vai falar mais no final, que essa capacidade de construir coletivamente é o único caminho que traz a inclusão, traz a diversidade, traz o processo. Que eu vou te perguntar agora mesmo, que entra nessa linha de você trabalhou com a formação de professores, né, de educação física. E o que é preciso para tornar um bom professor, né? O que você pensa assim que é preciso para se tornar um bom professor nessa linha que a gente está? São perguntas importantes, né, que eu vou tentar sintetizar nesse nosso tempo, né? Eu acho que a gente pode pensar, eu estou na educação há 40 anos. Quem está na educação, como você comentou no início, está em contato com o que a gente tem de mais novo a cada geração. Exato. E com as questões emergentes daquela geração, daquele momento geracional. Então, uma das capacidades importantes de um professor, para ser um bom professor, é ampliar seu repertório de estratégias, de ferramentas, de concepções de escuta. Obviamente não é uma escuta vazia, porque é uma escuta dada em cima de uma intencionalidade que é aquilo que o professor traz como proposta. Sim, e pensar nos recursos que tem e os recursos que pode criar. Isso, que dialogam com aquela comunidade, que passam a fazer sentido pelo reconhecimento do que aquela comunidade já atribui de sentido para aquilo que ela faz. E, obviamente, a zona de desenvolvimento é que sentidos eu posso atribuir para aquilo que eu ainda não conheço. Isso. Então, é um momento sempre de pesquisa, né? Sempre de investigação, né? E é interessante isso, porque você tem aqueles recursos e muitas vezes você não tem outros recursos. E aí você precisa criar esses recursos, né? E aí vem essa coisa do olhar, das discussões, enfim, de estar todo mundo alinhado numa proposta, né? Talvez ajude a gente a pensar já com os colegas da educação física, da educação como um todo, esses programas de formação que tiveram essa origem, né, nos parâmetros curriculares, numa ação governamental, eu pude também praticar com uma equipe muito querida, muito atuante, que é do Instituto de Esporte e Educação, na formação de professores numa perspectiva mais política ainda, ou não sei se dá para dizer mais política, porque todas são políticas, mas com uma intencionalidade mais clara política. Qual seria? Ao formar, o Instituto tinha 2 campos de ação, ou núcleo de atendimento direto nas comunidades, regiões de baixa renda ou de baixo acesso a bens sociais de qualidade, então advogando o direito ao esporte como um direito constitucional, e é um esporte construído naquela comunidade, com aquela comunidade, assim como o direito à cultura. Sim.
Então, quando a gente tem, né, ao longo da nossa história dos últimos 20 anos, a construção de céus, por exemplo, que levam núcleos de cultura para regiões que eram desprovidas, tinham que se deslocar grandes distâncias para chegar no núcleo, a gente está falando de democratização. Então, as ações com o Instituto Elo em núcleos de atendimento e em redes de diferentes escolas ou estados parceiros, com a ideia de formar professores de educação física nessas redes. Qual era um processo de formação que é talvez uma segunda indicação para formar um bom professor e para a gente retomar mais no final? Professor ou educador é aquele que estuda sempre. Sim. Ele é autodidata por natureza. Ele participa de seminários, encontros, e a gente organizava exatamente seminários com professores da rede, rede pública, que trabalhavam em diferentes escolas e discutiam o ensino do esporte, mas o esporte como uma dimensão de uma cultura corporal. O esporte enquanto esporte de participação, o esporte educacional, aquele que é construído com quem participa, e o esporte de rendimento. O espectro de rendimento a gente tem, falta uma política pública de esporte de rendimento alinhada nesse país. Obviamente falta, a gente discute isso todo o tempo, mas ela existe. O esporte educacional, entendido como uma das manifestações, fazia sentido porque lida com aquele que não participa porque acha que não sabe. Quase como se eu devesse atender um modelo de saída único do rendimento para poder me incluir no esporte. E não tem o esporte como direito. Então, criar as práticas, as formas de aprender em grupo, para que todos aprendam. Para trazer, né, essa pessoa que está com medo, que não se sente incluído. Sente rejeitado, né? Sente fora. E aí que o erro seja ressignificado, o erro como um movimento do acerto, que as regras possam ser criadas e adaptadas pelo próprio grupo, que elas tenham como referência a regra oficial e elas caminhem para ela como etapas, como propostas. Então, nas comunidades a gente tinha vôlei de beco, 2 contra 2, tinha de quartetos, de trios. A prática de construir uma rede num beco contava com o saber da comunidade de quem fazia a rede. E criava um projeto de produção de redes que poderia virar recurso na própria comunidade. Então, isso aconteceu em Heliópolis. Então, esses eventos dizem quanto que é forte. Estou falando de uma das manifestações do esporte, como poder de mobilização e mudança social, em trazer grupo, reflexão coletiva, análise de problemas, resoluções. Organizava o campeonato por eles mesmos, os jovens. Arbitravam seus próprios campeonatos entre comunidades. Então, eles têm um poder muito mais da aprendizagem do gesto, mas a aprendizagem da participação coletiva, social. Né? Sim. Ô, Caio, e quais são os principais desafios na educação física escolar hoje? Quais os principais desafios? Acho que você já até falou um pouquinho. Um pouco deles. Mas pensando hoje assim, quais os desafios? Quando eu penso por essa experiência de ver tantas disciplinas e ver a escolarização, me fez entender ao longo do caminho uma visão sobre, não é uma visão única, não é uma visão final, mas uma visão sobre tanto educação física quanto artes na escola, como aquilo que é muito valorizado na educação infantil e fundamental 1, e na medida que a nossa escolarização vai levando para as especializações, e lá no ensino médio vai para a convergência nas provas seletivas de quem entra, a educação física passa a ser, e a arte, quando o projeto não é forte. Então, estamos falando, um dos desafios é ter um projeto forte, ligado com o projeto institucional. Ele vai perdendo potência. É o aluno falando, professor, mas isso não reprova, né? Porque o aluno pode estar se norteando por aquilo que aprova para entrar numa coisa ou reprova para entrar. E ainda, em algum momento, num projeto, pode não entender o significado, esse que a gente falava anteriormente, de leitura de mundo, de entender fenômenos sociais que atravessam o esporte, a dança, o jogo de malha na comunidade caiçara, né? O olhar para a cultura. O olhar mesmo, porque é tão interessante ouvir isso, porque está um pequeno exemplo assim, uma vez um aluno falou, mas é de observação, o que eu vou observar, né, tal, e eu estava conversando assim, num bate-papo, eu falei, nossa, mas você observou o material do professor?
Você observou o ambiente que ele estava? Você observou o planejamento do professor? Bacana. Como foi esse seu observar, né? E aí, um aluninho novo, né, tal, assim, que... Aí ele olhou para mim e falou assim, eu falei, tava chovendo no dia? Como que ele adaptou? Foi na quadra? Foi, né? Eu fiz várias perguntas para o aluno e isso fez ele pensar um pouco assim, nossa, acho que eu acho que não observei isso não, né? Eu falei, então no próximo estágio, você vai lá e observa várias coisas que tem para você observar e, obviamente, conversa com o seu orientador, mas eu achei tão interessante isso. Muito. Você falou um elemento importante, esse da formação, né? Acho que isso traz também a potência do como é importante fazer formação com os grupos, né? Quando a gente falava dessas redes, as pessoas discutirem as questões que eles querem discutir. Então, um dos módulos de formação dizia de supervisão de prática, que é o ensinar a olhar. O olhar é alguma coisa que a gente ensina. Acho que de duas formas, ou pelo menos de duas formas e suas variáveis, né? Ou eu tenho uma intenção de olhar uma coisa específica, identificar nisso, ou eu tenho uma intenção de tentar ver aquilo que eu não vejo normalmente. Olhar outras coisas. É quase como se fosse um olhar sem propósito, mas que olha para detalhes. Como está esse espaço, o que tem em volta. Mas é um olhar que ele tem que ser sempre com intenção, a pessoa que demanda isso. Então, esse módulo a gente criava condições para o professor não se sentir constrangido de ver a sua prática sendo observada. Sim, entendi. Porque parece que ele tem que dar a aula certa, que nada pode acontecer. E a gente discutia com a equipe de professores o que a gente tinha visto. O professor sabia a pauta podia ser avaliação, elementos avaliativos. Podia ser ajuste para diferentes dificuldades. Entendi. Não é? Podiam ser pautas distintas e a gente usava isso como modelo de estudo. E aí as redes, teoricamente, ou a nossa ideia, continuariam se autoformando quando a gente não estivesse mais junto. A gente só teria feito uma parte junto, entendeu? Então, acho que isso é um aspecto importante também para o professor, né? O educar um olhar, né? Sim, interessante. Muito importante. Professor, eu falo professor, que é o costume que eu tenho, mas enfim. Caio, você trabalha na área há mais de 40 anos. Quais foram as mudanças que você mais percebeu no ensino da educação física? A gente já falou um pouquinho, mas é sempre bom a gente salientar. Se nos anos 70, quando eu era estudante, a gente tinha 4 principais esportes na escola, futebol, vôlei, basquete e hand, e ainda tinham nas escolas as ginásticas. Quando eu falo dos 4, é com muita sorte. Sim. Porque na sua maioria o futebol, mas é hegemônico, e talvez por uma cultura mais próxima do professor de gostar mais, uma escola ou outra tendo um pouco mais essas outras práticas. E numa perspectiva de treinar para fazer equipes, nos anos 80, quando eu falei anteriormente de uma crise da educação, para que a gente funciona, a gente começa a caminhar numa direção de incluir a todos no direito. Então a gente ainda tem um problema, um desafio, vindo na ideia dos desafios ainda como área, que eu dizia que era semelhante a arte e educação física. Se ela não é valorizada como um campo de saber, se não se traduz para o aluno que ali eu aprendo de mim e dessa cultura, se eu não enfrento esse desafio, é muito possível que a gente perca o pé da intencionalidade, sabe? Então, o que mudou na educação física? A gente sai de uma coisa que era determinada por uma busca de achar projetos de significado e tentar incluir todos, não de uma maneira, vamos fazer porque eles gostam, mas vamos fazer porque sim, eles gostam, eles se identificam, e dentro disso a gente constrói intencionalidades, objetivos, coisas, como você falava antes, a enxergar dentro das práticas. E aí eu estou dizendo que pode ser o jogo, pode ser o esporte, pode ser a dança, pode ser a luta, pode ser os jogos populares, pode ser a cultura de dança regional. E despertar o que gosta, né? E trazer esses elementos para eles serem aprendizagem não da coisa em si, mas através da coisa da sua cultura, não é?
Através daquela maneira. Aí eu digo que é um problema da educação física também e da arte. A educação física e a arte a gente escolarizou. Ela existia fora. Quando a gente traz a capoeira para dentro da escola, a gente tem que tomar um cuidado de não escolarizar demais. Porque a capoeira tem o seu centro na sua cultura de raiz. Que, por exemplo, não necessariamente fica todo mundo de frente gingando junto. As formas de ensino e de aprendizagem não são necessariamente as escolarizadas. Então, visitar os espaços onde a cultura acontece, interagir com esses espaços, seja o skate, seja a capoeira, seja a dança, seja o esporte, ter intercâmbios culturais com o lugar é muito importante para essa formação de olhar. Valorizando a herança cultural de cada um, o que cada um traz, né? A potência e em igualdade, né? Igualdade. De composição, né? Acho que essa é muito importante. É verdade. E como você se mantém atualizado no seu campo? A gente falou, você também já falou um pouquinho, né, dessa importância. Atualmente eu atuo muito mais no campo da gestão, como eu disse, no ensino médio, na função de orientação educacional e pedagógica. E aí, com uma equipe de professores que produzem, uma equipe de professores, uma escola autoral, então, de muito diálogo entre ensino e aprendizagem, projetos de significado junto com esses grupos. Então, aí dentro tem educação física na discussão, mas o meu olhar hoje é muito mais o de todos do que o do específico. Como eu me mantenho atualizado na educação física, eu acho que é por uma paixão original. Então, eu continuo lendo, eu continuo acompanhando e continuo... As literaturas. Na minha história, sempre a leitura e o autodidatismo foi muito fundamental. Né? Eu me lembro de, como adolescente, minha mãe indo estudar psicologia tardiamente. Sim. E eu, com 16 anos, lendo os livros que ela lia, né? Tendo interesse, né? Por Freud, por o que surgia. Então, primeiro, eu acho que a literatura e a divulgação, que hoje em dia a gente tem muito acesso. Acho que o segundo movimento são as discussões que eu capto dos professores, que eu ainda tenho em rede, né, do momento que está. E eu acho que a gente precisa cultivar muito fortemente a prática de pesquisa nos nossos próprios lugares, sabe? De produzir conhecimento e trocar, né? Produzir os nossos problemas. A gente pode falar quais são as nossas questões atuais, um pouco mais à frente, né? Mas todas elas discutindo o que é do contemporâneo, que é diferente de 1997. Claro. Né? Apesar de ter a mesma matriz de desenvolvimento, a gente tem questões muito emergentes que não eram tão emergentes naquele mesmo momento. E foi como você disse, a gente não deixa de estudar nunca. Não né? deixa de estudar nunca. Sempre acompanhando de acordo com o movimento ali. Não é? Para dizer das leituras, é importantíssimo que qualquer professor que tenha lido uma sequência de autores, né, que talvez seja uma pergunta, importantes, de João Batista, não é? O coletivo de autores, do Marcos Neira e o Mário, quando traz a cultura crítica, né, uma leitura de signos de distinção a partir da cultura, né? Quando a gente discute na pauta de hoje em dia a questão do preconceito na sua estrutura, quando ele é estrutural, todas essas contribuições são importantes, porque elas permitem abrir um olhar e deixar de olhar, por exemplo, que era uma concepção muito anterior, exclusivamente o gesto motor, por exemplo, a performance motora. Tudo isso tem importância, mas no campo que a gente atua na escola, ampliar o olhar para a cultura e seus signos de distinção social, por exemplo, como eles se apresentam, como eles orbitam, é uma necessidade e desafio hoje. É primordial, senão não existe sentido, né? Exato. Como professor de educação física hoje pode utilizar a tecnologia a seu favor? Você vê um momento nesse sentido nas escolas, um movimento nesse sentido nas escolas? Eu acho que a gente... de usar a tecnologia, Sim. Até essas aulas que são virtuais, às vezes, ou usar a tecnologia mesmo. Na minha opinião, a partir das escolas que eu estava próximo, antes da pandemia e depois da pandemia, a gente tinha anteriormente o uso da tecnologia, vamos falar do celular, a possibilidade de fazer vídeo, a possibilidade de fotografar postura,
a possibilidade de usar a tecnologia que a gente tinha naquele momento, que hoje em dia tem uma nova camada de proteção à imagem. Então, imagina que lá, estou falando agora de começo dos anos 90, começo dos anos 2000, tinham professores que faziam projetos de leitura corporal, porque estava trabalhando uma proposta com seus alunos de educação física e artes, pensando em simetrias e assimetrias, e puderam entender as assimetrias de todos os corpos. Iam para RPG, para exercício de alongamento, para mexer, quando faziam essa análise, que a gente só faz em clínica. Hoje em dia a gente tem que estar ligado a uma lei de proteção da pessoa. Então a gente tem que fazer isso com uma pauta muito responsável, porque anteriormente não era tão forte as redes sociais. Então hoje em dia, guardada esse cuidado com a exposição da imagem, ter a imagem na mão é uma ferramenta. Pós-pandemia, por que pós-pandemia é muito importante? Foi o maior problema que tivemos, o maior desastre que tivemos, de ruptura do que é a aprendizagem no cotidiano para aprendizagem mediada pela tela. Então, professores do país fizeram maravilhas e se viram em situações de desespero, com câmeras abertas, com câmeras fechadas, com material que chega, com redes que não têm acesso, que busca lá numa regional da educação e leva para os bairros e faz o escrito e volta, pensando na diversidade do país. Pós-pandemia, nos ensinou que esse recurso de circular informação e de nos conectar precisa ser a favor da gente. Então, aí vamos mais longe, vamos para acesso a pesquisas, a dados, a busca de informações que os alunos podem sair do eu acho para que dados nós temos de boas fontes que dizem sobre aquilo que a gente acha, que sim ou que não. Então, sei lá, vamos falar de racismo. O que a gente tem de dados quando o tema passa o preconceito e que diz que meninos pretos de periferia são mais presos, estão mais carcerados, são mais abordados quando você tem dados estatísticos, para além de noticiários. Isso permite qualificar a discussão na escola, porque o acesso às informações está altíssimo, ao mesmo tempo de fake news. Então a gente tem os grandes desafios, acessar informação e discutir informação. Então, pensando como a tecnologia que a gente fala hoje em dia, que sai do fotografar corpo para medir, ganha uma preocupação fotografar corpo, mas hoje em dia como o que se faz uma inteligência artificial pode mudar, pode mexer, pode manipular, pode ver um fake corpo. Como é que ganha uma discussão atual? Por um acesso à informação e a dados que nos tornem os jovens cada vez mais capazes de discernir o que é certo, o que é verdadeiro, não é? Na educação física, a tecnologia para os professores. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, as discussões de como... Posso pegar um exemplo, já que eu falei desse tema temático, é a participação das mulheres no esporte. Quando a gente teve 2 Copas do Mundo recentes, a gente teve a Copa do Mundo Feminina, fazer um mapeamento de acesso. Fazer um mapeamento de como a grande mídia divulgou a Copa do Mundo Feminina e a Copa do Mundo Masculino. O que os canais que valorizam o esporte ou mexem com a mídia, sejam padrões de beleza, sejam o esporte, valorizam e o que não valorizam. Então, se pensar na educação física, para além do filmar o gesto, que também é uma possibilidade de utilizar, e filmar um batimento de bola, e analisar jogadas, eu acho que essa outra dimensão ela é muito mais importante para a educação física escolar. Ter acesso a informações de como a gente faz leitura da realidade, né? Para o aprendizado. Para o professor de educação física, o que ele busca nas tecnologias para o aprendizado? Por exemplo, como que usa isso, né? Nesse sentido. Essa é uma pergunta que às vezes a gente fica, ela é interessante. Nesse sentido que eu estou perguntando. Está perguntando. Porque algumas vezes a gente discutiu isso em ser uma ferramenta na mão do professor, sabe? E discutir, obviamente, a escola ter tecnologia para isso. Então, quando a discussão era lá nos parâmetros, assim, mas isso funcionaria na escola de tal e de tal e tal? Então, a gente, quando fala de tecnologia hoje em dia, a gente fala muito de celular, porque todo mundo tem.
E a gente fala dessas duas pautas. O professor pode usar o celular com seus alunos para pesquisa, ou ele pode usar para registros, mas ele tem que construir muito seriamente, responsavelmente, as pautas de garantia de privacidades. Né? É por isso que eu digo que tudo isso é delicado. A tecnologia não é, sei lá, no passado a gente falava assim, acessar o Excel e fazer planilhas. Mas isso é um outro tempo que ele estava acessando a informática, assim, nossa, como isso nos permite usar na educação, fazer tabelas, jogos. Não estamos mais falando disso. A gente já sabe que é possível ser feito. Mas o que é importante é isso que a gente está falando aqui agora. Como é que a gente dá ferramenta para os adolescentes lerem mundo. Né? Criticamente, né? Certo. E você vê diferença no ensino da educação física nas escolas públicas e particulares? Tem alguma diferença? Hoje você já atuou em escola particular pública e particular, né? Tem uma grande diferença. Acho que todos nós advogamos por uma escola pública de qualidade. Sim. E eu tive a oportunidade de conhecer inúmeras escolas pelo país de uma grande gestão. Então, às vezes, nós olhamos as escolas públicas como se fosse uma categoria comum. A gente tem escolas públicas com projetos e gestores incríveis. Sim. E a gente tem escolas particulares com projetos e gestões super bem intencionadas para a sua comunidade. Tendo isso como ponto de partida, que a gente não está falando de... Não dá para falar geral, sim, mas eu vou te dizer, eu acho que é o marcador mais importante. A escola pública é a escola do direito. É a escola que todo mundo pode estar. A escola particular é a escola que quer queira, quer não, ela é acessível para alguns. E ela vende seus projetos e as pessoas se identificam com o projeto. Então, a escola particular, ela está mais no campo de um produto, onde eu dialogo com a escola exigindo como um produto, e a escola particular está no diálogo com a sua comunidade, sim, porque é o entorno que participa. Essa gestão faz essa escola participar verdadeiramente, não como quem consome a escola, vai exigir, mas quem vai ajudar a fazer e a resolver. Isso eu estou falando das escolas que eu conheci com projetos muito enraizados na comunidade. Então, a escola pública tem mais facilidade de ter a comunidade trabalhando junto do que a escola particular. Então, os desafios da educação física na escola particular, eu posso ter muitos alunos que usufruem de práticas fora e desvalorizam o que a escola tem, se for na direção de aprender o futebol, o vôlei, o basquete, o vôlei, porque eu já faço no clube, eu faço lá e faço aqui. Já faço judô fora, já faço sim, isso, não faço na escola pública, é o lugar onde fazemos, é o lugar do direito. Então isso é uma diferença grande no campo de atuação. E o que você mudaria na forma como se ensina a educação física hoje? Assim... claro que também é uma pergunta que é muito geral. Muito assim, generalizadora. Né? Mas... Eu diria para os meus colegas que vão me escutar que eu não mudaria nada naquilo que eles estão intencionalmente tentando descobrir. Sim. Verdadeiramente planejando, registrando, trocando, né? Eu não diria nada. Mas eu diria que entre aquilo que a gente falou dos nossos olhares de atenção, para a gente ir tirando nossas vendas até o nosso último dia de vida, né, enquanto a gente aprende, que a gente se cobrasse o tempo inteiro, quando para todos os nossos professores bate aquele, nossa, isso não vai mudar, seja na escola particular, seja na escola pública, a gente não deixasse de acreditar. Então, se a minha prática está indo para esse lugar que eu estou querendo apertar ou vai desistir, que a gente se alimente com os nossos pares, nas nossas redes, para continuar acreditando nesse poder transformador que a educação tem. Né? Então, para além de cultivar aquilo que já conquistou e mudar para melhor, né? Só conheci professores nesse país com esse tipo de encantamento, sabe? Para todos que possam em algum momento ouvir, é uma eterna gratidão de ter trabalhado junto. Porque a gente não está falando de coisas que estão no imaginário, a gente está falando daquilo que está acontecendo no dia a dia de cada escola, com as suas questões, com seus enfrentamentos. Então eu diria para os professores, não mudem nada.
Façam com a equipe escolar os projetos para discutir a escola. Não façam sozinhos, isso podia ser. Não fiquem isolados. Não achem que as questões da educação física são da educação física. As questões da educação física são de todas as áreas. Elas são específicas das que aparecem na educação física, mas elas são específicas e aparecem em cada uma das disciplinas. Isso me permitiu enxergar vendo do lugar que eu ocupo hoje de gestão, né? E de diálogo com os professores, com o enfrentamento da dificuldade de aprendizagem de todos os alunos em todas as disciplinas. Vou te dar um exemplo muito simples. Se eu tenho uma aula de inglês, onde o aluno sabe inglês porque faz cultura, ele pode ser um aluno muito tímido e não conseguir falar na frente do grupo. E ele é incentivado a superar esse desafio. Nessa mesma sala eu posso ter um aluno que não faz cultura e não consegue falar inglês em público, que tem a mesma vergonha, mas validada pelo não saber. Para esse pode ser mais fácil, mas eu não posso modelar o que é mais difícil para cada um. Conseguir construir ambiência nesse grupo para que as pessoas possam enfrentar esse medo é o trabalho de muitos professores que eu encontrei. Seja o medo, então, agora transportando por saque no vôlei, por entrar na quadra, o diálogo com aqueles que sempre é mais pesado, que podem declarar seus medos. E a gente declarar juntos, né, formas de enfrentamento, porque os medos são imaginários. São necessários, porque o medo nos evita de morrer, né? Mas ele em excesso, quando ele nos impede, eles são imaginários, né? Eles são muito mais nossas produções. Então eu acho que esse trabalho é importante. Certo. E quais são as suas maiores influências e inspirações? Você já citou alguns nomes, já citou também a literatura, enfim, mas fala pra gente. De uma maneira geral? Suas influências e inspirações na educação física. Então, acho que eu cheguei a falar, eu reforço para eles, os professores que nós tivemos na faculdade, eu nem vou cometer a deselegância de citar alguns e não citar outros, talvez falo de alguns nomes, mas pensando em todos, nos mostraram naquele momento um impulso para transformar a educação física. Eu posso citar naquele momento da escola Luiz Lorenzetto. Ele trazia uma proposta, muitas propostas, mas em torno da educação infantil em algum momento. Mauro Griselini trouxe também isso, mas ele trazia no jogo e na brincadeira, numa forma de aula onde a gente, na linguagem com a gente, como eu entendo hoje em dia, nos colocava nessa dimensão de ousar, mexer com nossas vergonhas, mexer com nossos medos, mexer com nossa criação, como se quisesse nos mostrar que tornar um ambiente seguro, que a gente partilhasse, que são as minhas melhores memórias da faculdade, esse grupo que se encontra até hoje, a cada 10 anos, e fala com carinho do nível de convivência que a gente tinha, de intensidade que está nas práticas corporais, que está nessa cultura, né? Então eles nos impulsionavam para isso. Mas da mesma maneira eu posso citar o Massucato, Sim. com o qual eu trabalhei como auxiliar de ensino. Ele tinha a total compreensão que a gente vinha de uma época da ginástica da sueca, e que foi importante num dado momento histórico, mas que ela estava com seu fim e ele ainda cumpria aquela pauta porque ele achava que tinha que cumprir ou porque ele precisava cumprir. Então, quando eu trabalhava com ele como auxiliar de ensino, em muitas situações da dupla docência, eu me direcionava para dar aula para os alunos que tinham ficado de DP. E ele mesmo me incentivava: Caio, vai de encontro ao que está sendo feito aí fora. Então, todas as buscas da bioenergética, do Tai Chi Chuan, das outras práticas que estavam nos anos 80, né, foram muito estimuladas por ele. Então, eu fui fazer um curso de eutonia no SESC na época, encontrei o Lorenzetto, meu professor, fazendo o mesmo curso, buscando as formas. Até hoje, muita gente não conhece, né? Desconhece. Então, o professor tem que ser pesquisador. Porque não dá para a gente ficar só no nosso campo. Sim. Eu trabalho só com futebol na escola, entende? Se a gente quiser ser educador, a gente tem que ampliar o nosso conhecimento. Então, eles foram muitas fontes de inspiração, seja dizendo: nossa, isso não está funcionando mais, e a gente se manifestando na escola: nossa, isso não tem sentido, né? Mas entendendo que isso era parte da nossa história, sabe? E que a gente estava sendo lançado para começar um processo que é virtuosamente de mudança. Daqui a 5 anos a gente vai estar num outro patamar, quando a gente fala de tecnologias, né? Então a gente vinha num processo de aceleração. Então eu acho que eles foram fonte de inspiração naquele momento. Sim.
foram todos eles. Então, tem um mais tradicional e um mais inovador. E tem uma escola, tem o Cocobum, não é? O Christian, que nos trouxe uma... Eu fiz um primeiro ano da faculdade, Cutosi, Mansoldo, com a natação, e tinha um curso para a comunidade, que era uma escola de natação. Termina depois desse um ano, com Cocobum e Christian, a gente abre um campo de pesquisa de natação que não ensinaria a técnica, numa perspectiva de estudo de Piaget, de construtivismo, ensinar a nadar sem ensinar a forma, inicialmente. Então, isso me alavancou para um outro projeto mais à frente, na escola, que era ensinar a nadar pelo brincar, que é o que a gente tem na educação infantil. E filmar, um dado mais interessante, eu filmava isso para apresentar para os pais, para eles poderem entender que o que a gente lê como brincadeira era domínio no campo da água. Então, de fato, a gente tinha essa escola dentro de uma escola como educação física, então uma escola particular. A gente tinha um curso de natação como educação física desde a pré-escola. Quando a gente fazia saídas para mar aberto, não é porque tinha essa ousadia, já que eu sei nadar, eu tenho que nadar no mar aberto. E a gente levava esses alunos, iam alunos que iam desde os pequenininhos, e esse curso era aberto para a comunidade, a idosos. Todos iam nadar no mar aberto, cada um nos seus desafios. Um dentro de uma baía, uma na travessia da ilha para o continente, com o barco acompanhando. Mas a experiência mais interessante é que eles convidavam amigos. E eram amigos que vinham de escolas de natação tradicionais, como a gente tem até hoje. A gente ia fazer uma experiência que era de mergulhar próximo à costeira. Os nossos alunos ficavam na água olhando, subindo, respirando, afundando. Os alunos treinados em academia nadavam de uma pedra para outra, apoiavam, nadavam de uma pedra para outra, não ficavam na água. Então, eu acho que a educação física, esse processo na escola, e não poderia deixar de mencionar, que pôs um germe de um ensinar por uma outra linguagem que não seja a técnica. A técnica é o brincar do adulto, a competição é o brincar do adulto. Tem um momento que ela vai entrar, mas ele não é a priori. Faz braço, sem sentido. Então, eu acho que todos eles me foram muito inspiradores, né? Muito inspiradores mesmo, nesse campo de continuar investigando, né? De continuar buscando. Interessante. E como a sua formação na EFE influenciou a sua atuação profissional? Eu acho que junto com o que eu vinha falando, que é muito bom isso, eu acho que o tempo que a gente tinha e dado na faculdade de poder criar, ou de poder contestar naquele momento, me influenciou a ser um eterno, uma pessoa que deu um exemplo disso, que a gente criou esse curso dessa forma nessa escola. É uma piscina pequena, dentro de uma bolha dessas de parque, parecia um útero. Então as experiências eram muito a gente pode criar coisas e documentar coisas de uma forma diferente. E aí isso eu acho que transferiu nos anos 90, que eu dizia, nas práticas de educação física escolar, de ousadia de jogar meninos e meninas, de quebrando preconceitos, né? Mesmo sem estar isso como orientações curriculares, né? Então, eu acho que o momento vivido na Faculdade de Educação Física, que nessa década de 80 a 90, transforma seu próprio currículo e se constitui como amadurece nesse sentido, como duas áreas de formação, o bacharelado em esporte e em educação física, quando a gente vem construindo, ela me ajudou hoje em dia, né, sei lá, passando pelos parâmetros, por exemplo, a pensar a gestão de educação. Sim. Né? Então, o meu caminho, acho que saiu do professor de quadra por 26 anos, trabalhando junto, criando, fazendo coordenação e dando aula junto, em algum momento, e depois indo para formador, né, trabalhando com formação de professores, e voltando nesse último momento para fazer uma gestão de uma escola específica, de um projeto específico. Então, acho que a Faculdade de Educação Física me impulsionou a ser um pesquisador. Sim. Ou alguma pessoa que pensa em olhar problemas, discutir com equipes e tentar criar projetos de ensino, projetos pedagógicos com as pessoas, né? E quais são suas principais memórias desse tempo, Caio? Uma dessas eu contei, né? Essa que eu falei dessa vivência de uma escola tradicional. Sim, e de uma escola. Já é uma memória.
é uma memória. As aulas do Mazzucato, os modelos que a gente via, as contestações e as aberturas que ele dava, as aulas do Lorenzetto me trazendo, mas principalmente eu acho que esse é um elemento muito forte para falar para imagino que talvez os estudantes atuais estejam acessando de alguma maneira esse podcast, né, os ouvintes. Eu acho que a minha grande memória é a convivência desses 4 anos com um grupo. Com um grupo discutindo pautas, a gente atravessou algumas pautas de preconceito, pautas estruturais, que estão presentes numa escola, numa faculdade hoje muito mais múltipla e diversa, daqueles que frequentam, que nos escutam, e que traz as questões emergentes. Então, esse tempo que a gente estava na escola, que foi muito potente das coisas que a gente fazia, eu me lembro que a gente trouxe o Gonzaguinha num show para estar na escola, imagina trazer o Gonzaguinha, ver o Gonzaguinha conversar que ele é um péssimo, feito pelo centro acadêmico, para além dessas memórias com os professores, que era muito daquilo de potência de construir juntos, sabe? Isso foi um momento marcante. Foi um momento marcante. Eu ia te perguntar, fala de um momento marcante. Esse foi um momento marcante. A gente fazia um show de calouros nossos, que a gente brincava de fazendo várias apreensões, umas lutas livres, simulando as lutas livres que tinham. Eram eventos culturais na escola, meio de entretenimento e de convivência. Entre eles, convidar o Gonzaguinha para tocar na escola, né? No momento que nós estamos na abertura, né? Anos 80, né? Então é meio emocionante. Quando eu lembro disso, era muito... E consegui fazer isso, né? Então são memórias... Era uma escola, uma faculdade muito antiga. Já conversa entre anos. Eu tenho muitos amigos do ano do meu irmão, um ano assino. Quer dizer, não tinha uma coisa meio do ano série, todo mundo acabava meio se conhecendo. E eu tive a oportunidade de ficar lá, que aí mistura um pouco minhas memórias, mais 2 anos como auxiliar, 1 ano fazendo uma pós, né, em ginástica, mais 2 anos como professor auxiliar de ensino, saindo um pouquinho e voltando, ficando na aplicação onde eu recebia alunos para fazer supervisão de prática, fazer estágio, e conversar com a Faculdade de Educação Física o tempo, por que eu fazia o que eu fazia, por que eu pensava o que eu pensava. Então, são memórias muito, muito marcantes na minha vida, que não seria dessa forma se não tivesse vencido isso lá, sabe? Vencido isso lá. E além das memórias marcantes, assim, na sua carreira, pensando como um todo, teve algum momento que você se lembra, um momento divertido, mas uma história pitoresca, assim, uma coisa divertida, que vem, quando eu te pergunto, vem aí na sua memória? Eu estou muito contaminado por uma história que eu posso contar do recente. Eu vinha pensando em contar para vocês pitoresca, que era essa da natação, que tinha que, de fato, filmar. Para contar para os pais o que acontecia. Então, eu acho isso, de uma certa maneira, pitoresca, porque era provar para os outros que estavam aprendendo. E nessa escola, a gente produziu, nessa piscina, um festival de natação, junto com os alunos, que eles criaram muitas provas. Já que era um nado livre que ia se constituindo, a gente tinha nado criativo, cada um nadava a sua forma, e tinha uma banca de alunos que avaliavam e diziam, né? Um nado criativo. Não é um nado que eu gosto de nadar. Não é crawl, é um nado criativo. Então, dos pequenos aos mais velhos, ele podia ter um nado dele criativo, a forma que ele gostava de nadar, que não era... Tinha uma prova de nado submerso, as crianças gostam muito de nadar embaixo da água. A gente tinha os estilos, a gente tinha estilos em 2 categorias. Eram esses estilos... como mais deslize, mais aproveitamento, então era meio como uma ginástica olímpica, tinha deslize, braçadas, suavidade, dava um critério. Todo mundo era premiado, mas recebia um certificado com uma menção, uma observação de nado, muito deslize, né? E a gente tinha o nado tradicional, que eram as provas. Então, ter essa diversidade, ela veio num processo de contar lá embaixo, que aprender a nadar, que a gente chama brincando não sendo valorizado, mas entendendo brincar como linguagem, que hoje a gente fala na educação infantil, né? O brincar é a forma de se aproximar da realidade, e o brincar na água é se aproximar da realidade do meio líquido, né? De estar dentro dele.
Era uma pitoresca, porque os pais reagiam, no começo ficavam estranhando aquele tipo de aula, depois eram apaixonados. Quando eu os encontro, falo até hoje. Eu ia gostar de nadar do jeito que... É demais, né? Porque a gente brincava muito, a gente jogava embaixo d'água dominó. Então descia, tinha 2 times, um descia, olhava a peça, levava algumas na mão, e subia falando embaixo d'água. O dominó? A gente botava um chumbinho neles, as peças ficavam no fundo. Então a gente criou 1000 jogos. Aí vai lá, pega o dominó. Joga o dominó, monta e vê o time que termina de montar. Várias coisas, era um brincar sem fim. O que a gente tem na educação física, como a gente fala de jogos e brincadeiras, para desenvolver habilidades, a gente pensava na dimensão da água, né? Do deslize, enfim, a gente criava formas assim. Em um dado momento a gente teve nado sincronizado ali, então a gente teve uma caixa, então a gente tinha um nado, sei lá, para os pequenos, a gente... que tinha um jogo de fantasia, quando eles estavam todos sereias, entrava uma música de Pequena Sereia, né? Que legal. Então, nossa, aí tinha um bambolês lá no fundo que eles passavam. Então, era um nadar que era estar muito na água. Eles encontram hoje em dia, todos continuam nadando. Assim, brincando e treinando, né? E depois ficam nadadores até hoje. Quando a gente se encontra na festa junina da escola, que ainda tem que eu vou lá e enquanto assim, você nada, com certeza. Não nadam todos os dias, mas amam nadar, né? Então, acho que essa é uma história pitoresca boa. Aconteceu uma recente hoje. Hoje? Mas hoje? Já? Hoje, sim? Quando então, eu vim para cá. Conta. Se a gente tem tempo para isso, tem tempinho, super pode falar. A gente está com tempinho. A gente está com uma proposta na escola que eu atuo. É uma escola, como eu falei, de construção de currículo muito autônomo. As equipes produzem, a partir, lógico, de base, de objetivos gerais, mas trazendo suas temáticas. A gente sempre, antes da pandemia, a gente tinha coletivos feministas, coletivos pretos, muito atuantes. Depois da pandemia, tudo isso enfraqueceu. E antes da pandemia, a gente tinha atividades organizadas por eles, que é um interclasse, um jogo de intervalo, que é de futebol, que no tempo que a gente tinha coletivo feminista, tinha um jogo feminino, um jogo às vezes até misto, mas mais um campeonato feminino, masculino. Pós-pandemia, continuamos tendo esse campeonato e ele é um centro da escola porque todo mundo gosta muito dele. Mas ele se tornou um lugar de uma expressão do jogo dos meninos. Então, com a tecnologia que você chamou um pouco antes, do filmar, do registrar, eles têm o estragando o jogo, eles documentam quem sai, eles premiam o melhor jogador, eles brincam e todo mundo assiste. No ano passado, no ano retrasado, a gente sentiu que o nível de violência no jogo de arbitragem e tal estava reproduzindo muito fora. E desde a volta da pandemia, a gente falava, a gente tem que trazer as meninas para isso. Tem que trazer. E nunca acontecia, não, a gente convidou, mas elas não querem, elas não querem. E esse ano a gente bateu uma norma daquelas de educador que só pode fazer na escola, falar, esse ano não tem campeonato se não tiver participação de meninas. E aí gerou uma geral, imagina, uma escola pitoresca. As meninas no primeiro momento falaram assim, não pode ser obrigada, e a gente não convence, mas a gente tem que quebrar um paradigma machista que só joga num padrão. Entraram e jogaram, umas com mais conforto, outras com menos conforto, e isso veio sendo construído. A gente construiu um processo de convidar uma árbitra feminina da FIFA para vir apitar um jogo deles, e ela também é jogadora, e dialogou com eles provocando esse machismo estrutural que o jogo é de menina. O jogo é de menino, e o menino joga maior, se jogar com o menino eu vou machucar e tal. E hoje a gente trouxe na escola um coletivo que reúne 2 coletivos super voluntários. O União de Jalapa e o Rosa Negra. E que a pauta deles é atuar em questões de gênero, em questões de violência, em questões de minorias, via jogar. Eles jogam futebol de várzea. Eles jogam futebol de várzea, sendo um time misto, jogando com os times masculinos. E eles vieram jogar com a gente na escola hoje. E a gente fez, né, nesse campeonato, continua tendo com a presença de uma menina, só tem uma menina, um jogo que tinham 2 e 2, e acho que a experiência, para os que jogaram em pracinho, foi mais um passinho em quebrar essas barreiras. Seja dos pais lá atrás, acreditando que não se aprende a nada brincando, seja um grande grupo acreditando que o futebol é só de meninos e tem que ser daquela forma, ele pode ser de muitas outras formas. Então foi uma história bonita hoje. Bacana. Né? De pequenos passos, sabe? Que a gente sabe que tem
muitos passos a serem dados, mas de quebrar. Então, acho que a educação física, a educação promove muito desses momentos de encantamento, né? Então, agora, diz pra gente aí, o que você diria para um estudante da EFE que está terminando o curso de graduação e gostaria de trabalhar nessa área? Primeira coisa que eu diria para vocês, puxa, parabéns. Que bom que vocês fizeram a mesma escolha que eu fiz, né? E tem que dizer a segunda coisa, preparem-se, porque é um campo eu não falaria de problemas, mas de grandes desafios. Então eu diria que é um campo encantador. Eu acho que trabalhar com educação, agora estou falando especialmente da escolar, nessa área. Eu posso trabalhar na academia, todas têm igual valor, mas a escola, em defesa da escola, é um lugar muito especial, seja pública, seja particular. Mas a pública, como eu falei anteriormente, é da gente ter um sentimento de comunidade. Por quê? Porque no clube, na academia, as pessoas acabam se identificando por coisas afins. Na escola, a gente pode ser politicamente diverso e nossos filhos estarem na mesma escola. E é lá que vai acontecer o debate político. E é lá que a gente vai aprender a ouvir, a falar e não ser extremo. Então, todas as questões, todas as pautas sexistas, todas as pautas de preconceito que a gente vê na mídia hoje em dia, todas as pautas de violência, todas as pautas de medo, como a gente falou, de participação, de inclusão e de exclusão, estão na escola. E a gente sempre está com a geração mais nova vivendo isso. A gente está sempre com o mais atual. É quase como se eu estivesse dialogando com meus 17 anos, todo o tempo. Ou de 15 a 17 anos, 18, 19 anos. Então, preparem-se para um desafio que é um desafio de muita leitura e muito estudo, mas eu acho que ele vale muito a pena porque tem muito que se fazer, ou seja, tem muito campo a ser desenvolvido, tem muitas especialidades. Se a gente falar de inclusão, tem um campo grande para mudar concepções inclusivas, né, que seria uma outra pauta a nós. Não mudar porque ela não existe, mas mudar dentro do processo e entender a inclusão como, por exemplo, a gente aprendendo uma linguagem e não trazendo ele. Não ele se adaptando a gente, mas a gente tendo a oportunidade de aprender uma nova linguagem com qualquer tipo de inclusão, né? Qualquer tipo de comunicação. Então, os desafios são imensos, mas eu sou suspeito a falar, eu estou há mais de 40 anos nisso, e ainda não consigo me imaginar parando, mesmo achando que tenho que numa hora parar, mas a gente se cola assim com uma identidade. Então, acho que parabéns pela escolha, continuem estudando muito, estudem juntos, vejam os problemas que nos desanimam e nos querem fazer desistir, como oportunidade de juntar com pessoas e pensar junto é melhor que pensar sozinho. Pensar com as equipes da escola, não isoladamente na educação física. Construam essa frente na escola. Me chamem se quiserem uma ajuda para acontecer na escola, para ir lá falar assim de um bate-papo. Mas eu acho que construir projeto é uma... Me chame, eu estava brincando, obviamente, chame todas as pessoas de referência, de formação que vocês conhecem, para ajudar, né? Por referências no momento que possam abrir canais. Então, parabéns e boa sorte. Bacana, Caio. E para a gente finalizar aqui nosso podcast, eu vou te fazer uma pergunta para você responder aí do fundo do seu coração. Como que você chegou aqui hoje e como você se sente ao fazer parte da história da escola? Olha, eu vou te contar até um pouco antes de chegar aqui hoje, né? Quando eu recebi o convite, eu falei, nossa, que bacana, porque essa escola foi muito importante na minha vida. Foi ela que me fez sair da publicidade para a educação. Então, ela é um marco inicial das nossas mudanças, na nossa aprendizagem. Aí, a experiência vivida na escola organizou a minha vida, né? Me direcionou para até onde eu cheguei, para o que eu sou hoje, onde eu posso estar. E eu senti com uma vontade de retribuir, de participar, né, de achar um espaço. Então, é o primeiro sentimento. Aí, quando eu vim para cá, eu vim, assim, com aquele frio na barriga, né? Porque eu vinha de uma semana desse tipo, eu tinha acabado de ter esse evento. Sim. Vocês me mandaram a pauta e eu olhei. Ontem eu saí para dar uma corrida pensando exatamente na situação inusitada que podia ser contada, em que eu poderia entrar, porque a gente pode contar várias pensando em algum.
Mas me senti muito à vontade aqui. Me saio muito feliz de poder, sei lá, contribuir com uma homenagem aí, com o fato de uma instituição existir, transforma a vida de muitas pessoas. Sim, então, com certeza. Imagino que muitas rotas, assim como a minha, foram construídas definitivamente a partir da experiência na IFUSP. Caio, muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia aqui, tá? Por ter aceitado o convite. Obrigada de coração. E é isso, gente. Eu agradeço a todos aqui, agradeço ao Caio, agradeço também aos ouvintes que estiveram aqui conosco esse tempo. Este programa foi feito por meio de uma parceria entre a Escola de Educação Física e Esporte e o Estúdio Multimeios da USP. Os episódios do podcast da EFE estão disponíveis no canal EFE Oficial do YouTube e nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio, gente. Caio. Obrigado vocês que estiveram com a gente. Foi um prazer estar aqui. Boa sorte a todos e muito obrigado pelo convite. Até a próxima.